Para quem não estava querendo se lançar candidato e para Brasília ser chamado de líder e querer pegar a reforma tributária no colo, o que significa toda essa cena, esse vídeo? E aí, hein? Fabiola, se a gente for atrasar o relógio, a gente percebe que nas últimas 3 décadas, duas semelhanças unem os políticos que passaram pela poltrona de governador de São Paulo. A primeira semelhança é que nenhum deles apoiou as diversas tentativas de reformar o sistema tributário. A segunda semelhança é que todos foram mal sucedidos nos seus planos de chegar ao trono de presidente da República. De olho em 2026, o Tarcísio de Freitas enxergou, nesse novo esforço para reformar o manicômio tributário brasileiro, uma oportunidade para reverter essa maldição que transforma o Palácio dos Bandeirantes em túmulo de projetos presidenciais. Então, até o final da semana passada, o Tarcísio estava empunhando a espada de defensor dos interesses de São Paulo. Ele reuniu a bancada de São Paulo, inclusive com oposicionistas, reuniu toda a bancada de todos os partidos e estava com uma posição de ser contrário à reforma. Ele começou a sentir o cheiro de queimado quando o Bolsonaro conclamou os aliados a derrubar essa reforma do PT, como ele diz. Claramente uma fake news, porque não é uma reforma do PT. É uma reforma que nasceu, inclusive, na gestão Bolsonaro, como já dissemos aqui, e que a gestão Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tratou na base do pontapé. Ao perceber que economistas de todos os matizes e o PIB paulista estão apoiando essa proposta que nasceu no Legislativo, lá na gênese do governo Bolsonaro, e foi tratada, como disse, a pontapés, durante o antigoverno do Bolsonaro, o Tarcísio resolveu tirar o pé da canoa em que ele se encontrava no início da semana. Então, nós chegamos ao ponto de que o Tarcísio virou, neste vídeo, um vídeo divulgado pelo Republicanos, o partido do governador, ele virou um garoto propaganda da reforma. Diz que a reforma vai ser uma alavanca para o desenvolvimento da economia do país, que será bom para o Brasil. Então, ele tenta passar, Fabiola, a meu ver, com sucesso, uma visão de generosidade que governadores que o antecederam não tiveram, porque há um certo... As pessoas dos outros estados, quando olham para São Paulo, enxergam um estado, o estado mais rico do país, que está sempre voltado para o próprio umbigo e que não enxerga as deficiências das outras unidades da federação. Então, o Tarcísio, Fabiola, começou, na prática, a sua campanha à presidência da República. Ainda não se sabe se o governador de São Paulo estará na cédula presidencial em 2026. Mas já está claro que ele tem essa intenção, que ele tem esse projeto. Só só não concretizará se as circunstâncias não permitirem. Mas ele já está trabalhando, já está em campanha, Fabiola. Ô Josias, mas aí é um ponto, né, que você fala assim, que é até inclusive para o bem nesse sentido, né? É importante um governador apoiar uma reforma tributária como essa nesse sentido, né? É um uso político, é bem esperto em fazer isso, né? Inclusive ele falou ontem que agora pela manhã ele vai se encontrar com Bolsonaro. Ele vai tentar convencer Bolsonaro. Bom, ele já tentou convencer Bolsonaro a tomar vacina, ele mesmo já contou aqui pra gente, não conseguiu, né? Será que ele vai conseguir convencer Bolsonaro a apoiar a reforma tributária? Não, ainda que não convença, Fabiola, o importante para o Tarcísio, a essa altura, é não passar a ideia de traidor. Nem traidor dos interesses de São Paulo, nem traidor do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, a gente sabe como o ex-presidente e a sua milícia nas redes sociais, a gente sabe como eles tratam aqueles personagens que eles enxergam como traidores, né? E, a meu juízo, o Tarcísio já conseguiu se vitaminar ou se imunizar contra a versão segundo a qual ele estaria abandonando os interesses de São Paulo, porque ele conseguiu, nessas articulações em Brasília, modificar os termos
de um conselho, do artigo da proposta de reforma tributária, que trata de um conselho que vai ser criado para gerir a arrecadação do tributo que vai surgir para unificar os tributos federais e os tributos municipais. Então, esse conselho estava desbalanceado, porque os estados do Nordeste teriam maioria e o Tarcísio conseguiu convencer os redatores, os articuladores dessa proposta de reforma tributária a fazer uma composição que considere o peso proporcional do Estado de São Paulo. Então, para evitar o que acontece hoje, por exemplo, no CONCEFAS, que é o Conselho dos Secretários de Segurança, onde sempre os secretários do Nordeste se unem e prevalecem sobre posições do Sul e do Sudeste, esse conselho vai ter uma composição mais balanceada. Então, ele defendeu os interesses de São Paulo, tendo uma posição mais generosa em relação ao país, sem travar a reforma, e agora ele vai, pro forma, fazer uma reunião com o Bolsonaro para dizer: olha, Bolsonaro, eu não tenho como ficar contra essa proposta, mas estou aqui para tentar convencê-lo. Então, é um jogo de cena, Fabiola, que faz parte da estratégia do governador. A essa altura, com 3 anos e meio ainda pela frente, antes do ano eleitoral de 2026, não convém ao Tarcísio queimar todas as pontes com o Bolsonaro. A ele convém cozinhar esse relacionamento em banho-maria.